Bom dia. Dando continuidade ao nosso culto, faremos agora uma reflexão em cima da palavra do nosso Deus. Depois dessa festa, como o pastor Jailson e o pastor Watson mencionaram, né? Um clima festivo, realmente é isso que a ceia se propõe a ser. Mas agora, indo para a nossa reflexão, qual é o livro da Bíblia para você que é o mais profundo? Ou seja, para você, qual é o livro mais profundo das Escrituras? Bom, eu sei que é uma pergunta que não é muito fácil, e poderemos dizer que praticamente todos eles têm a sua profundidade em uma área ou noutra, mas talvez tenha um que você diga, esse é excepcionalmente profundo. Qual que você responderia? Pode responder em voz alta. João, Mateus, Romanos, Hebreus, Eclesiastes, Atos, Salmos, Apocalipse. Mais alguém? Jó, muito bem, boas respostas, com certeza. Bom, certamente eu concordaria com todos eles. Pessoalmente tem um que me chama a atenção pela sua profundidade, mas não só pela profundidade, mas também pelo aspecto prático dele. Ele é muito profundo, tem horas que a gente nem entende direito, acha maravilhoso, mas não dá para alcançar o que o livro diz em algumas passagens, pelo menos com facilidade. Mas tem porções desse livro que são de uma prática, de uma aplicação no dia a dia mesmo. Que livro será esse? É o livro que nós vamos falar um pouquinho dele hoje, temos apenas cerca de 25 minutos no máximo, então não vou extrapolar esse tempo, né? Mas então é só um breve resumo de algumas porções desse livro, que eu entendo que vão mostrar um pouquinho do quão ele é profundo e ao mesmo tempo do quanto ele é prático, e nós devemos aplicar coisas básicas, ligado com a profundidade dele na nossa vida, tá bom? Mas vamos orar ao nosso Deus e depois eu digo qual é o livro. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por esses momentos agora de reflexão em cima da Tua Palavra. Capacita-me, capacita-nos em nome de Cristo. Amém. O livro é Efésios, tá? Vamos lá para o livro de Efésios. Talvez alguém até tenha dito esse livro aí, mas eu não ouvi. Uma curiosidade do livro de Efésios é que ele pode ser dividido bem no meio. Os primeiros 3 capítulos são profundamente doutrinários, pura teologia, e os 3 últimos, que também têm teologia, também têm doutrina, mas eles focam mais na parte prática, de aplicações. Bom, antes de entrar na parte prática, que é onde eu quero focar mais, eu vou só mostrar 2 pequenos trechos da parte mais profunda, para nós vermos que, puxa, como realmente parece muito difícil. Vamos ver lá. Um dos versículos que me chama a atenção pela sua profundidade é Efésios 1 e 10. E antes disso, um pouquinho do contexto. Paulo vem desenvolvendo aqui a grandeza da nossa salvação. Ele diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Agora está todo mundo lendo o versículo, não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Espera que a gente vai já ler todos juntos, tá bom? O versículo 10. Mas antes disso, a grandeza da nossa salvação, nós somos eleitos, somos chamados, fomos tornados filhos de Deus, fomos salvos pelo sangue de Cristo, pela graça que Deus derramou sobre nós e nos fez entender o plano dele. Agora o versículo 10 que tem a ver com o que a gente está comentando. Que plano é esse? Olha só, Efésios 1 e 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo quis dizer com isso? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. 2 palavras difíceis aí. Dispensação, que a gente normalmente nunca usa, e plenitude dos tempos. O que é isso? E fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. O que será que ele quis dizer? Bom, é possível que toda a profundidade, todo o real significado disso nós não alcancemos, pelo menos atualmente, mas até certo ponto eu acho que dá para entender. Eu entendo que poderíamos resumir mais ou menos assim. Bom, hoje Cristo é rei sobre todas as coisas? Sim, mas ele não exerce o seu poder de modo tal a acabar com toda a oposição. Pelo contrário, ele permite que haja muita oposição. Tanto que, no mundo, proporcionalmente, poucas pessoas creem e o obedecem. A maioria não crê, não obedece. Então, Cristo está permitindo que o mal ocorra, que haja muita oposição aqui, vocês sabem bem disso. Mas vai ter o tempo em que não vai mais existir oposição. Não vai mais existir ninguém que não o conheça. Todos que estarão vivos naquela ocasião conhecerão o Senhor Jesus intimamente, terão comunhão com Ele, em plena alegria, em plena santidade, tudo. Ele vai ser tudo em todos. Não vai ter um ser vivo que esteja à parte dele, que não o conheça.
Todos o conhecerão, tudo convergirá para ele, ele será glorificado por todos. Isso é maravilhoso. Eu entendo que ele está se referindo a isso aqui. Outro versículo que é pouco difícil, mas vamos lá. Efésios 1, ainda dentro desse capítulo, olha só, assim que vocês leem, vocês vão se espantar um pouquinho. O que Paulo quis dizer com isso? Mas vamos lá. Efésios 1, versículos 22 e 23. Aqui diz que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, e ele morreu, Deus ressuscitou, sentou à sua direita, e versículo 22 e 23. Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que é isso que Paulo quis dizer. Perceberam aí a dificuldade? Bom, primeiro, pôs tudo debaixo dos pés de Cristo, até que dá para entender isso claramente. Mas aí diz, para ele ser o cabeça, o chefe, o líder de todas as coisas, o Pai deu Cristo à igreja. E aí fala alguma coisa da igreja. O que é a igreja? E ele diz, a igreja é o corpo dele. Ou seja, a plenitude daquele Cristo que enche tudo em todos. E que coisa profunda para nós entendermos assim de supetão. E é claro que desenvolver isso em poucos minutos não é muito satisfatório. Mas o que seria um resumo disso? Ou pelo menos alguns pontos que nós poderíamos captar. Se não a inteireza do significado, mas pelo menos alguns pontos que dá para concluir isso? Sim, e que já é de muito impacto. Evidentemente, ele está falando aqui da nossa união com Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E aprove a Deus que Cristo fosse, entre aspas, completado pela igreja. Como completado? Ele não é completo em si mesmo? Sim, ele é Deus, ele não precisa de nós. Porém, o Pai quis que nós fôssemos unidos a Cristo de tal forma que é como se nós fôssemos um. Ele não perde a personalidade, a individualidade dele, claro que não, e nem nós a nossa. Nós não nos tornamos intrinsecamente ele, não. Porém, estamos muito unidos a tal ponto que não dá para separar. E ele age através de nós. E o que diz é que o Pai deu Cristo para a igreja, para ele ser rei sobre tudo. Mas por que tem a ver ele reinar com estar unido conosco? Um pouco complicado. Eu entendo que aqui volta ao plano de Deus de ter criado o homem para governar sobre todas as coisas. Volta o tempo aí. Deus criou o homem para quê? O ser humano, né, casal, para governe sobre toda a criação. O homem caiu, o ser humano caiu, ficou completamente desqualificado para isso. E o Pai quer restaurar esse plano de fazer com que seres humanos reinem sobre a criação. Mas era impossível seres humanos caírem e reinar. Como? Como é que pode então resolver isso? Então Deus mandou o seu Filho, que é Deus, se tornou um ser humano para ele reinar sobre todas as coisas. Assim, uma vez ele reinando por direito, agora ele pode, unido conosco, agir de tal forma que nós satisfazemos esse desejo do Pai de ter seres humanos reinando sobre a sua criação. Ou seja, o Pai cumpriu o plano. Homens vão reinar, seres humanos, homens e mulheres. Como? Só tem um jeito, através de Cristo, unidos a Ele. Então, para Cristo reinar como ser humano sobre tudo, Ele o deu para a igreja e agora nós estamos unidos com Ele, então onde ele reinar, nós reinaremos junto com ele, ele sendo o nosso rei, evidentemente. Um pouquinho complexo, mas é até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode entender. Seja como for, mostra a grandeza do plano de Deus, a grandeza de Cristo e a grandeza da igreja nele. O grande valor que ele nos dá de chegar a esse ponto. Para isso, nós somos salvos. O pastor Vatos falou aqui uma passagem de Efésios também, não sei se vocês repararam, que nós éramos mortos, ele nos deu vida. Sim, então a nossa salvação entrou em cena aí, ele salvou cada um de nós, hoje estamos vivos nele, pronto, estamos unidos a ele. Diante disso, vamos para a nossa passagem prática, que em consequência dele ter feito tudo isso conosco, como é que nós devemos viver? Mas será que as coisas pequenas do dia a dia é tão pequeno comparado com a eternidade, com essas coisas tão grandes? Mas é importante, porque Deus nos usa, e assim como nós vamos reinar com Cristo um dia em todas as coisas, Ele já quer nos usar hoje como o corpo de Cristo. Estão percebendo? Você, eu, cada um de nós que um dia aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Deus quer me usar como o corpo dEle, Ele agindo nesse planeta, como? Através de você, através de mim, e de um modo muito especial no contexto da igreja.
Eu não vou ler a passagem agora, mas se você depois você pode ver lá Efésios 4, 15 e 16, diz que o corpo é edificado pelos membros. Efésios 4, 15 e 16, depois você pode ver lá. Então, como é que a igreja é edificada? Através da participação de cada membro. Olha só, o corpo de Cristo se ajudando e se edificando. Ele usando você e a mim para edificar o corpo dele. É muito profundo isso, são conceitos profundos. Mas em termos práticos, novamente, Deus quer que nós ajamos de tal forma aqui no dia a dia que nós reflitamos isso. E isso envolve o nosso dia a dia, nossos relacionamentos, envolve a maneira como nós agimos com os irmãos, com a família, ao redor, onde quer que nós vivamos, isso está envolvido. E vamos ler agora o nosso texto prático, não vou ser muito detalhado, cada um deles poderia ser bem desenvolvido, mas só para termos umas pinceladas aqui, tá? Então vamos para Efésios capítulo 4 e ver algumas ordens bem práticas que Deus quer que nós façamos para refletir essa grandeza que temos no Senhor. Efésios 4, 25 em diante diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vou comentar só esses três, depois a gente prossegue um pouquinho mais. Primeira coisa, não mintam. E realmente o livro de Efésios é bem enfático na questão de que a mentira é do diabo e Cristo é da verdade. Só há uma verdade. A verdade do Senhor, a verdade de Deus. E o que não faz parte disso é mentira. O diabo cega as pessoas. E aqui fala bem claro. Nós éramos escravos do príncipe da potestade do ar. Está aqui em Efésios. Efésios capítulo 2 fala isso. Nós éramos totalmente dirigidos por ele. Mas ele nos deu vida, fomos arrancados, estamos com Cristo hoje. Ou seja, a mentira não faz parte do plano de Deus. A mentira desonra a Deus. Então não mintamos uns aos outros. Alguém pode dizer, mas eu não sou uma pessoa mentirosa. Então não mintamos em nada. Às vezes nós podemos fazer, disfarça aqui, disfarça ali, enfim, mas não mintamos. Interessante que o argumento que ele dá aqui diz, porque somos membros uns dos outros. Então, quando nós mentimos para alguém, nós estamos prejudicando aquela pessoa, fazendo com que ela creia no algo que não é verdade. E o que ele está dizendo você está prejudicando o seu próprio corpo. Outro membro, você está enganando algum membro, talvez para você se ver melhor naquela situação, para se livrar de problema, você engana o outro. Mas ele está crendo na mentira, mesmo que não tenha nada a ver com verdades espirituais, salvíficas, eu sei, mas coisas que são mentirosas em si, que não são verdade. Ele está crendo naquilo. Então, nós estamos trabalhando contra o próprio corpo. A ideia é essa, tá? Versículo 26 fala de outro aspecto, não só do aspecto de que você fala, do que você verbaliza, mas de emoções internas. Fala aqui da ira. Interessante que ele não diz aqui explicitamente que a ira em si já é pecado, ele não diz, irem e não pequem. Mas uma informação muito valiosa que ele dá aqui, o que é? Não se põe o sol sobre ela. O que ele quer dizer com isso? Não se põe o sol sobre a nossa ira? É claro que isso é linguagem figurada, óbvio, mas o que ele quer dizer é, antes do sol se pôr, acabe com essa ira. A ideia é essa. Ou seja, não fique acumulando, não fique guardando, resolva logo antes do sol se pôr. Ou seja, quanto mais cedo, melhor. Não durma com essa ira sem ser tratada de alguma forma. Nem, aqui o versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Pode ser que alguns conectem isso com a ira em si, ou é mais geral. Não dê lugar ao diabo em nada. Eu acho que, de qualquer forma, é aplicável para qualquer coisa, né? E como é que nós podemos dar lugar ao diabo? Sempre que nós abrimos no coração um espaço para o sentimento ou ação, seja o que for, que é contra o que Deus quer, ou seja, é pecaminoso, nós estamos dando lugar ao diabo. Pode ser duvidar da palavra, pode ser questionar o Senhor de uma forma negativa, pode ser um esfriamento que a gente pode resistir contra aquilo. Enfim, quando a gente permite que haja em nós sentimentos ou emoções, seja o que for, que vão nos levar para um caminho pecaminoso, nós estamos dando lugar ao diabo. E na medida em que nós abrimos o coração para isso, ele vem e o efeito é forte. Então, corra disso. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, alguns roubavam ali, provavelmente, na igreja de Éfeso. Ele disse, pare com isso, não roube mais. É possível que alguns aqui digam, eu nunca roubei, isso é até uma coisa desonrosa. Eu, ladrão, nem pensar. Somos pecadores, sim, mas roubar nem pensar. Tudo bem, pode ser que sim. Mas seja como for, eu acho bem interessante quando ele diz aqui,
a solução que ele dá. Não roube, mas faça isso. O quê? Deixa as coisas do outro em paz? Não. Ele diz, não roube, mas faça isso. O quê? Trabalhe. Ou seja, trabalhe para que você possa ter as coisas para, no caso, não precisar nem roubar. Se bem que para roubar não precisa nem ter necessidade, né? Às vezes a gente pode cobiçar coisas que nem é tão necessária, mas seja como for, trabalhe. Faça o que é bom. O que é interessante é o motivo que Paulo dá aqui para as pessoas trabalharem. Qual é? Para você não precisar de nada? É o que ele diz? Não, para ajudar o outro. Interessante. Será que você já tinha pensado no seu trabalho, eu já tinha pensado no meu, nesse sentido? Né? Eu vou trabalhar não só para me sustentar, que é óbvio que faz parte, sim, tudo bem com isso, mas para eu ajudar os outros. Olha que a noção de misericórdia, de ajuda, até financeira para as pessoas. Olha a noção aqui clara, Paulo deixando bem claro, trabalho para ser generoso. Irmãos, cada um de nós tem que ser generoso, dentro do que for possível, dentro do nosso alcance. Agora, é importante que Deus olhe cada um dos servos e servas dele e diga, esse é muito generoso, independente de qual é a quantia, ou o que você faz, independente disso, não há um padrão, não há uma tabela, mas o que o coração da gente saiba diante do Senhor, Senhor, eu estou sendo, dentro do que tu me deste, generoso para com as pessoas ao meu redor, e de forma muito especial para os meus irmãos em Cristo. Versículo 29, é o penúltimo que a gente vai ver. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Torpe é uma palavra que a gente não usa muito. A ideia de palavra estragada, podre, essa é a ideia literal, e evidentemente palavras que não são boas, são ruins. O efeito dela vai ser ruim. Qualquer que seja o nível, seja não falar palavrão, ou falar coisas de duplo sentido, ou falar coisas que vão atrapalhar, vão fazer pessoas pecarem, vão complicar a harmonia do corpo, seja o que for, palavras que não são boas, que não são saudáveis, não saia da nossa boca. Talvez coisas que sejam até corretas em si, mas você diz para a pessoa errada, na hora errada, com a intenção errada, se tornou uma palavra errada, mesmo fofoca. Então, a gente conta uma coisa que aconteceu mesmo, mas vai contar para outra pessoa que não tem nada a ver com a história, espalhando uma informação que é para ficar quieta. Eu entendo que aquilo, naquele momento, está sendo uma coisa que está causando um dano. Então, eu acho que cai nessa categoria. Então, cuidado com as palavras. Esse talvez seja um dos pontos mais delicados aqui e mais difíceis de ser cumprido, porque normalmente nós caímos numa coisa ou noutra. Mas cuidado com aquilo que a gente fala, que seja edificante. Pensa nisso. O que eu vou dizer para as pessoas ao meu redor vai edificar? Pronto, essa é a ideia. E, finalmente, versículo 30 é o último que eu quero colocar aqui, e depois fazer algumas aplicações gerais. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Belíssima essa passagem, muito carregada teologicamente. Aqui tem muitas coisas que você pode concluir. O que, por exemplo? Não entristeça o Espírito de Deus. Opa, Espírito de Deus é uma pessoa, claro. Mas você diz que é claro porque você foi doutrinado corretamente de acordo com as Escrituras, mas alguns podem achar que o Espírito de Deus é uma força, é uma energia. Não, é uma pessoa, é um ser pessoal. É divino e é um ser pessoal. E uma das provas que nós temos para provar, estou sendo redundante, a personalidade de Cristo é que ele tem emoções. Como é que a gente prova que alguém é um ser pessoal? Raciocina, tem emoções, tem decisões, tem vontade. Está aqui uma prova da personalidade do Espírito é essa. Ele é entristecido, ele pode ser entristecido ou alegrado. E aqui diz, não entristeça. Mas tem mais coisa aqui. Doutrina da salvação, nós somos selados com o Espírito. O Espírito mora em nós, isso é algo tão maravilhoso que seria uma conferência inteira para falar só sobre isso, a habitação do Espírito em nós. Mas aqui de passagem, o Espírito não só mora, mas selou, garantiu que você vai ser salvo até o fim. Mas aqui diz até um dia específico, qual? O dia da redenção. Que é isso, o dia da redenção? Eu não já fui remido? Foi, mas aqui está falando do aspecto futuro da nossa redenção. Qual é o aspecto futuro da nossa redenção? É quando nós tivermos o corpo glorificado. Ali vai ser a consumação da nossa salvação. Nós já somos salvos? Sim, está garantido, mas estamos no meio do processo de santificação, que é absolutamente garantida. Um dia Cristo vai nos chamar e um dia vai nos dar um corpo novo, glorificado. Aí vai ser a consumação, ponto final da nossa redenção. É quando ele redimiu o homem, o ser humano completo, corpo, alma, quer dizer, a alma, a parte interior, e a parte exterior, a parte física também,
que é o corpo. Aí sim completa a redenção. Então nós somos selados até esse dia. Claro, não quer dizer que depois disso o Espírito vai nos abandonar, óbvio que não, mas a necessidade que temos de uma garantia de proteção é até chegar a esse ponto. Ok? O que a gente pode tirar de conclusões dessas coisas que temos comentado? Aliás, quando fala aqui dessa questão do Espírito Santo não ser entristecido, eu penso assim, dentro dessa mesma passagem, ele deu o oposto disso. Como assim? Lembra quando ele disse, não deis lugar ao diabo? Qual é o versículo? 27. Não dê lugar ao diabo. Cada vez que nós damos lugar ao diabo, nós estamos entristecendo o Espírito. Então, quer alegrar o Espírito? Não dê lugar ao diabo. As duas coisas, esses dois pontos andam juntos. E isso tem uma lição poderosa para nós. Às vezes o inimigo parece muito presente perto de nós e muito poderoso. Em nosso coração, em nossa mente, ele age de uma forma muito forte, a gente vê, puxa, eu estou sendo tentado, eu não consigo resistir a isso, a esse tipo de pensamento ou sentimento ou isso, eu não consigo resistir, é muito forte. Olha, se o inimigo está lhe tentando, saiba que tão certo como ele existe e tenta, tão certo é que Deus existe e está com você, selando você. Essa realidade é absoluta, é certo. Então, na hora de uma tentação forte, pense, Cristo está comigo. Essa tentação é maior do que eu, mas Ele é maior do que isso. Eu posso resistir? Claro. Então, decida no seu íntimo, eu não quero cair. Então, corra e diga, Senhor, socorro. É impossível Ele não agir. Se o inimigo é poderoso e ele tenta nos momentos que Deus permite, quanto mais poderoso é o Espírito Santo que mora em você, e não vem só de vez em quando, não, ele está sempre com você. E ele não vem e fica perto, não, ele está em você. Isso é garantidíssimo. Então, recorra a essa verdade poderosa cada vez que você estiver dando lugar ao inimigo ou caindo numa fraqueza. Recorra a isso. Conte com isso, porque é verdade pura. E Deus, às vezes, permite que nós sejamos tentados até para ver como nós resistimos na fé. E mesmo sem sentir a presença dEle, não estou sentindo, mas eu sei que tu estás aí. É fé. E Ele quer que nós exerçamos a nossa fé. Um ponto importante antes da gente concluir aqui, pensa que Cristo cumpriu todos esses pontos perfeitamente. Eu gosto sempre de pensar, como é que eu posso ver isso exemplificado na prática? Cristo fez isso. Cada um desses pontos, com certeza. Mentira, Ele nunca mentiu, sempre disse a verdade. Segundo, Ele nunca se irou, não é isso? Ele nunca se irou, correto? Vocês estão dormindo? Irou, claro que Ele se irou várias vezes, mas não com os apóstolos. Ele irou com os mercadores lá do templo, ele se irou, tudo bem, os fariseus, mas com o povo dele ele não se irava, né? Verdade? Agora eu peguei vocês. Irava sim. Vocês já viram as repreensões que Cristo deu para com seus discípulos várias vezes? Até quando vos sofrerei. Eita, foi forte. Ele chegou a dizer, vocês não entendem, vocês estão cegos. Certas vezes ele chegou a dizer isso, depois da segunda multiplicação dos pães, no barco com os discípulos, enfim, mas ele chegou a se irar. Mas essa ira era logo dominada, ele não perdeu o controle e ele não deixou de amar por causa da ira. Ele teve a ira correta, agiu de acordo com ela no sentido de repreender, sim, mas a ira não dominou, pelo contrário, ele dominou e usou corretamente, não é que ele falhou ao se irar, não, ele agiu corretamente com aquela ira, repreendendo, mas não deixou de amar e sempre, sempre, sempre amar e ajudar, repreender, animar, enfim, sempre com seus discípulos, sempre, ou seja, ele usou a ira da forma mais correta possível. Não deu lugar ao diabo, é claro que ele nunca deu lugar ao diabo, pelo contrário, nenhum fragmento de espaço ele deu na mente dele para o diabo entrar. O único ser humano que foi absolutamente irrepreensível nesse ponto foi ele, e ele está em nós e quer nos ajudar nisso. Roubar, é claro que ele não roubava ninguém. Aliás, ele diz, aqui é dito, trabalhe para que tenha com que ajudar ao necessitado. Ele fez isso? Fez, quando ele era carpinteiro. Ele não foi carpinteiro? Foi, a vida toda ele foi carpinteiro, no lugar do pai adotivo, José, né? Mas ele deixou o trabalho, quando ele, entre aspas, parou o trabalho para poder começar o ministério. Então, quando a gente lembra dele trabalhando com as próprias mãos para acudir o necessitado, a gente lembra só aqueles pontos dele, talvez desde jovem até os 30 anos, não é isso? É ou não é? A gente pode dizer que Cristo trabalhou com as próprias mãos para acudir o necessitado? Pode ou não pode? Óbvio. Qual foi o maior ato que ele fez para acudir as maiores necessidades do mundo? Morreu na cruz por mim e por você.
Você acha que ninguém pode achar isso pouco? A vida dele inteira foi fazendo o bem. E quando ele deixou o trabalho, entre aspas, secular dele, a carpintaria, e foi viver do ministério, ele continuou trabalhando com as próprias mãos. Quantas pessoas ele tocou e curou? Literalmente tocando leprosos, que a lei proibia, mas ele tocou leprosos e curou. Quantas pessoas ele fez isso com as próprias mãos? Partindo o pão e multiplicando. E os olhos dele que olhava e tinha compaixão, os milagres dele, as palavras, tudo aquilo, e a morte, culminando realmente com a morte dele na cruz. Olha o que ele fez, para suprir as maiores necessidades de todas, que é a necessidade de nos livrar do pecado e da salvação. Ele fez exatamente isso. Interessante. Seria estranho a gente imaginar a ideia de Cristo roubar. É claro que ele nunca roubaria. Mas sabe, em certas situações nós podemos achar que ele não está roubando, mas está tirando de mim uma coisa lícita, que me faz bem. Cuidado. Às vezes, é outro aspecto aqui, às vezes nós temos algo em nossa vida que ele tira, por algum motivo. E nós ficamos, ele tirou aquilo, era tão bom para mim, ele tirou, é quase como se fosse um roubo, entre aspas, ninguém vai dizer que é roubo, mas a gente acha que ele tirou uma coisa que era minha. Irmãos, primeiro, quando ele tira alguma coisa que nós gostamos muito, ele tem todo o direito, porque foi ele que deu aquilo. Segundo, se ele tira qualquer coisa de nós, é para o nosso bem. Ele quer nos dar algo mais valioso do que aquilo que ele nos tirou, por incrível que pareça. A gente pode não entender como é que ele tirou uma coisa que é boa para mim, ele tirou. Calma, se ele tirou, ele vai lhe fazer crescer de tal forma no conhecimento dele que vai valer a pena. Pensa nisso. E, finalmente, palavras de graça que sempre saíam nos lábios dele e ele sempre alegrava o Espírito Santo. Finalmente, irmãos, fechando aqui, muitas coisas profundas nos aguardam, das quais nós não podemos entender muito bem. Tudo vai centralizar em Cristo. Nele vai estar tudo focado, por assim dizer, e não vai ter mais nenhuma objeção, nenhum inimigo. Vimos aqui, ele age no mundo e vai agir eternamente através de nós. E ele quer estar em comunhão conosco para que nós reinemos junto com ele. É muito profundo. Enquanto isso não chega, enquanto nós não entendemos completamente isso, só alguns pontos, deixa isso impactar seu coração a tal ponto de amanhã, depois, no dia a dia, nas coisas daqui, hajamos exatamente como ele quer que a gente haja, obedecendo em tudo, porque as implicações são grandes e o efeito disso vai ser a gente glorificar o Senhor e ser recompensado por ele quando estivermos face a face. A gente vai ver como valeu a pena ter obedecido em tudo que estiver ao nosso alcance, e muito mais está ao nosso alcance do que a gente pensa, né? Mas ter obedecido ele em tudo, aqui enquanto o aguardamos. Que nós lembremos dessas coisas e corramos para o Senhor sempre, e a vitória sempre estará ao nosso alcance. Amém? Santo Deus, obrigado por essas palavras, te peço que tu toques nossos corações, em nome de Cristo, amém.